Salve, salve pessoas! Bom, voltamos aqui para mais uma aula de domótica. Só para relembrar, na última aula nós vimos as câmeras, o CFTV de modo geral, onde a gente foi mostrado, as diversas possibilidades, diversas aplicações que a gente vai ter que utilizar quando estiver trabalhando com câmeras. Lembrando, que as aplicações, os propósitos que foram colocados poderiam ser tanto voltados para coisas pessoais, para proteção, na ideia de domótica, como também para proteção aí de ambientes, por exemplo, de modo geral, ou aplicações de modo geral aí, como verificar a ideia de queimadas dentro de uma floresta, ou também a contagem dos boizinhos lá que estavam dentro de um pasto. Hoje nós vamos trabalhar mais com essas câmeras, verificar algumas características que vão ser importantes, principalmente, agora sim voltado à domótica, que talvez vocês tenham que perceber quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem desenvolvendo, implementando a ideia de CFTV em alguma casa ou em algum comércio. Então, vamos lá, vamos observar quais são algumas dessas características. Bom, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é: câmeras são dispositivos extremamente complexos. Então, eu não vou passar aqui uma aula totalmente de câmera, explicando como é que elas funcionam, mostrando como é que vocês podem desenvolver uma, porque essas ideias, essas possibilidades são diversas. Câmeras, de um modo geral, é algo muito complexo que você pode trabalhar aí com foco, com zoom, com a quantidade de iluminação que entra, com a duração da imagem, por exemplo, e assim por diante. Então, por exemplo, para desenvolver uma imagem, uma foto como essa daqui, a gente tem que trabalhar com diversas características da câmera, a gente tem que ajustar ela com alguns formatos manuais, principalmente, para conseguir ter uma imagem como é mostrada aqui. Então, esse não é exatamente o foco da aula. O foco é trabalhar com algo mais técnico, algumas características que vão ser importantes de vocês perceberem. Mas, como vocês conseguem perceber, câmeras de um modo geral é algo muito legal, vale muito a pena vocês também aprofundarem para criar aí, por exemplo, imagens como essas daqui. Mas vamos lá, vamos entrar no assunto propriamente dito. Bom, primeiramente é muito importante vocês perceberem que câmeras são uma forma similar ao olho humano, ou seja, a proposta da câmera foi criada aí para, de certa forma, tornar algum dispositivo mecânico aqui como uma câmera fotográfica, de modo que ela trabalhasse de forma similar, muito parecida com um olho humano. Então, temos aqui algumas características que tanto existem no olho como existem também nas câmeras de um modo geral, que vocês conseguem perceber que são bem parecidas. Mas uma das coisas principais que a gente tem, algumas estruturas que a gente vai trabalhar bem mais, com muito mais quantidade, com muito mais qualidade, vão ser o foco e a lente. Bom, foco e a lente, a gente já, de certa forma, já observou isso na última aula, quando eu falei do propósito que vocês utilizariam a câmera. Afinal de contas, na última aula eu mostrei para vocês algo relacionado aí ao zoom e ao foco. E aí eu separei aqui um vídeo que vai mostrar exatamente como que a gente vai trabalhar, principalmente com o zoom. E esse zoom, vocês vão perceber que ela depende muito da lente que é escolhida. Então, por exemplo, nessa primeira imagem aqui que a gente coloca, o dono desse vídeo, ele utilizou uma lente de 2,8 milímetros e olha, o propósito dessa imagem era para ver um ambiente um pouco mais amplo. A gente conseguia ver
características, informações muito relevantes aqui deste galpão que a gente tinha na esquerda. A gente conseguia observar o céu com um pouco mais de qualidade. Já nessa outra câmera de 6mm, a gente vê um zoom relativamente maior, então a gente já tem mais características do carro, a gente já consegue ver mais informações aqui específicas desses automóveis que estavam aqui, né? E por fim, nessa última câmera aí com essa lente de 12mm, a gente já conseguiria ver detalhes muito maiores, como por exemplo a placa dos carros, características da pessoa que está dirigindo o carro e assim por diante. Ou seja, o foco vai estar diretamente relacionado com a lente que está sendo utilizada. Essa é uma característica muito importante para escolha, pelo menos, da câmera que vocês estão, por exemplo, implementando aí em algum sistema de domótica. Mas além disso, além dessa ideia de lentes, foco e o zoom, existe uma característica também muito importante de ser observada, que é a detecção de luz ou a frequência com que essa câmera está observando a luz. Porque se vocês por um acaso forem trabalhar com essa ideia de domótica e se vocês quiserem implementar em um sistema de segurança, por exemplo, talvez uma das características que é a função Day and Night das câmeras vai ser algo muito importante. Qual que é a ideia dessa função Day and Night? A ideia é que a câmera consiga filmar durante o dia, mas também consiga filmar durante a noite. Como que é feito essa proposta? Basicamente a partir da percepção de imagens infravermelhas. Ou seja, a câmera que vocês estiverem escolhendo, ela tem que ter essa função, que vai ser uma função extremamente importante, né? Afinal de contas, para a proposta de segurança, a imagem noturna, a visão noturna, é algo extremamente relevante aí para a gente. Mas, além disso, outra característica que a gente tem também com câmeras que observam esse infravermelho, essas frequências infravermelhas, é também a ideia de câmeras que são com aplicações termais, ou seja, câmeras que conseguem também medir a temperatura das pessoas ou das coisas de modo geral. Lembrando que essa temperatura ela é observada, ela não é intrusiva, ou seja, ela não interfere em nada na temperatura da pessoa ou nenhuma outra característica da pessoa. Ela basicamente vai perceber a temperatura que a pessoa está gerando, né? A temperatura corporal da pessoa, por exemplo. Então, essa daqui é também uma das aplicações muito importantes para a gente aí, principalmente nesse caso de pandemia que a gente está tendo, a ideia de segurança, por exemplo, de empresas, de ambientes aí que a gente tem que controlar a temperatura das pessoas. E por fim, alguma outra aplicação muito voltada, por exemplo, à utilização de protetores solares, que é câmeras com a possibilidade de observar frequências de onda com ultravioleta. Então, essa frequência ultravioleta, a gente conseguiria, por exemplo, perceber se uma pessoa passou filtro solar pelo corpo como um todo, ou se ela está totalmente protegida aí do sol de modo geral. Então, essas daqui são algumas das possibilidades que a gente tem quando estiver trabalhando com frequência de luz dessas nossas câmeras. Mas ainda assim, ainda voltando à frequência, essa ideia de iluminação, olha, se a gente está trabalhando, por exemplo, com essa câmera Day and Night, a gente sabe que a nossa câmera ela tem que trabalhar durante o dia e durante a noite. Então, durante o dia, a câmera ela pode funcionar normalmente, mas durante a noite, ela tem que ativar o infravermelho dela ou de algum dispositivo que está
conectado a essa câmera. E se a gente está falando de mudanças de estado, então a gente também tem que ter a noção de algum sensor que vai perceber essa iluminação. Então essa iluminância aí desse nosso ambiente está dependendo aí da nossa variável lux, que é variável aí durante o dia. Então olha, se a gente tem aí, por exemplo, uma noite somente com estrelas, sem lua, ou com a lua nova, por exemplo, a gente tem uma iluminância do nosso ambiente relativamente pequena, relativamente baixa aqui. E aí essa iluminância desse nosso sistema, desse nosso ambiente de modo geral, vai variando durante o dia, até que a gente tem aqui, por exemplo, no meio-dia com o céu aberto, cerca de 100.000 lux aí de variável. Então olha, se a gente está trabalhando aí com diversos ambientes, diversos cenários, a nossa câmera ela tem que ser pelo menos susceptível aí a diversas observações aí dessa luminância durante o dia e conseguir fazer essas trocas de estado, indicar se está dia ou se está noite. E aí a gente consegue trabalhar com diversos ambientes com essa nossa câmera. Mas além disso, uma característica que é muito importante, que muitas vezes é deixada de lado, que também está relacionada aí com essa ideia de lux, que é como é mostrada aqui nessa nossa imagem, onde a gente consegue perceber na imagem de uma câmera normal, se a gente pegasse uma filmagem ou uma foto basicamente, ela simplesmente perceberia, criaria aqui um foco principal no fundo, onde está mais claro esse nosso segundo plano, enquanto que o que é realmente necessário que essa câmera observe, que essa câmera filme, seria aqui o primeiro plano. E aí no primeiro plano a gente consegue ver basicamente aqui duas pessoas, mas com pouca resolução. A gente não tem muitas características dela, basicamente porque o segundo plano que foi o foco. Então, dentro dessa ideia, a gente já tem algumas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que estão melhorando cada vez mais para tentar fazer com que as nossas câmeras perca esse foco no segundo plano e observe principalmente o primeiro, onde nesse caso que a gente está vendo aqui duas pessoas, a gente conseguiria ver que na verdade são três pessoas aqui. Tem a nossa chefe que está na cadeira aqui de diretora, né? Onde nesse caso sim a gente teria essa percepção. E uma das tecnologias principais que são utilizadas nesse caso, uma delas é a BLC, que é a Backlight Compensation, que vai fazer uma compensação a partir da iluminação no segundo plano. Então, o que ela faz? Ela basicamente faz com que o primeiro plano fique um pouco mais nítido, mas neste caso a gente perde a informação do que acontece aqui no segundo plano. Ou também a segunda tecnologia, que também é muito importante, muito interessante de ser utilizada, que é a WDR, que é o Wide Dynamic Range, que ela vai conseguir fazer aí uma percepção, um controle melhor da iluminação, tanto para observar o segundo plano, como também para observar o primeiro plano. E aí, importante vocês perceberem que esse formato WDR pode ser tanto de forma mecânica, como feito também de forma digital. A gente vai ter alguns ganhos em um dos casos comparado ao outro, mas isso para a gente vai ser de certa forma irrelevante. É importante vocês perceberem que existem já essa tecnologia e vocês deveriam, sempre que forem implementar, buscar por câmeras que vão criar aí esse ambiente melhor de ser observado, melhor de ser controlado. Mas o final aqui eu deixo para o que seria relativamente importante quando vocês forem escolher essas câmeras, desenvolver esses sistemas, que é, de fato, quais são as câmeras que a gente consegue comprar, que a gente consegue encontrar aí no
mercado, no comércio de um modo geral. Bom, aqui eu vou falar de 4 principais, são as 4 mais observadas, mais utilizadas aí no nosso dia a dia. Primeiro, as microcâmeras, que nesse caso, na verdade, a gente nem tem tanta aplicação para a gente, mas é encontrado também as DOMI, ou também chamadas Speed DOMI, que essas sim são muito observadas, são muito utilizadas, as Bullets e por fim as PTZs. Olha, existem outras câmeras também, sei lá, por exemplo, a olho de peixe, tem as duplas, as triplas e assim por diante, que cada uma dessas câmeras vão ter tecnologias específicas, mas aqui eu estou falando das mais importantes, das mais utilizadas pelos sistemas de domótica. Bom, vamos lá, vamos observar. As microcâmeras são também chamadas aquelas câmeras de espiãs. Elas são, de certa forma, pouco comercializadas, é um pouco difícil vocês encontrarem, mas quando vocês utilizam ela, é comum elas não terem aí uma qualidade tão elevada. Nesses casos, as câmeras a gente pode utilizar aí para dispositivos relativamente simples, como por exemplo aí uma implementação de algum robozinho que a gente fosse utilizar. Essas microcâmeras talvez sejam melhor utilizadas para esses ambientes, para esses cenários. Já no caso de domótica propriamente dito, as câmeras DOMI ou também Speed DOMI, que são essas daqui que eu mostro aqui nessa imagem, essas sim são muito encontradas, são muito utilizadas no nosso dia a dia. Se vocês nunca viram elas, talvez vocês, se vocês forem, por exemplo, num shopping, comece a olhar para cima, vocês vão ver essas câmeras espalhadas em diversos locais. Essas câmeras elas são mais utilizadas porque elas são de certa forma amigáveis, elas são relativamente bonitinhas, elas não criam tanto impacto no ambiente, o impacto mais visual do ambiente, então ela também acaba sendo algo muito utilizado, principalmente em empresas ou em locais fechados. Ela é, como é mostrado aqui, né? Ela tem uma cúpula e tem uma proteção aqui com a câmera, onde a câmera, na verdade, estaria aqui na parte interna dessa cúpula. Bom, essa câmera ela é interessante, talvez, de vocês utilizarem, principalmente pelo fato de vocês não conseguirem saber exatamente para onde que elas estão sendo apontadas, para onde que elas estão filmando. Então, por exemplo, no caso da Speed DOMI, que vocês conseguem movê-las, elas tornam melhores aí na parte de segurança. Já no caso das câmeras Bullet, como é mostrada aqui essa câmera, que também é muito famosa da gente encontrar, principalmente em locais abertos, essas câmeras aqui que a gente encontra, por exemplo, na rua, ela tem esse nome pelo formato que parece uma bala, tá? Bom, o ponto principal dessa câmera é que ela é, de certa forma, difícil dar manutenção ou fazer troca de peças ou da própria lente, comparada aí, por exemplo, às câmeras DOMI. E por fim, a gente tem as câmeras PTZ, que P significa a ideia de pan, T de tilt e Z de zoom, ou seja, câmeras que vão ter a possibilidade de se moverem. No caso, essas câmeras geralmente elas têm um movimento baseado em algum keyboard, em alguma manete que um usuário consegue movimentar essas câmeras, por exemplo, no caso de ambientes de segurança. Então, a gente tem também essa possibilidade de câmeras aqui, câmeras bonitinhas como essa daqui. Nesse caso, essa câmera a gente consegue ver, por exemplo, que ela tem uma antena aqui atrás, então ela vai ter aí uma comunicação wireless, por exemplo. E aí, o importante dessas câmeras é fazer o movimento. Então a gente precisaria que uma pessoa, por exemplo, ficasse movimentando essa câmera constantemente para fazer com que ela seja de fato útil para a gente.
Bom, e aí uma característica, uma pergunta que é muito comum. Qual câmera que eu devo escolher? Ou qual que seria a melhor? Eu devo escolher uma câmera fixa, uma câmera móvel, uma câmera PTZ? Qual que seria a melhor que a gente deveria escolher para cada ambiente que a gente tiver? Bom, a resposta é, obviamente, depende. Por quê? Depende, primeiro, do propósito. Qual que é a objetividade que vocês estão escolhendo a câmera? É para ter algum detalhe maior ou é para ter um campo de visão, alguma visão ambiental, aí, um campo de visão relativamente grande? Mas, independente desse propósito, uma coisa que vocês precisam sempre observar é evitar pontos cegos. Então, evitar pontos cegos, muitas vezes uma única câmera PTZ ela acaba sendo o suficiente. Mas se a gente tivesse que utilizar não câmeras móveis, mas câmeras fixas, talvez a gente tenha que utilizar aí 2 ou 3 câmeras de modo a evitar esses pontos cegos, fazer com que as câmeras consigam perceber, consigam captar a imagem de todo o ambiente que a gente está tentando controlar. E se a gente está fazendo essa troca de 3 câmeras ou 2 câmeras por uma câmera PTZ, temos sempre que levar em consideração o custo-benefício, porque câmeras fixas geralmente são mais baratas. No caso das câmeras PTZ, elas acabam tendo aí uma estrutura relativamente mais cara, porque ela é móvel, ela depende de algum keyboard, de algum dispositivo que vai fazer esse movimento e assim por diante. Ou seja, depende muito do cenário, depende muito do ambiente, depende de diversas características que a gente tem que analisar para criar um projeto. E é sempre importante vocês terem um projeto para fazer a escolha correta desse cenário, deste sistema de CFTV que vocês estão escolhendo. Bom, na próxima aula nós vamos ter algumas outras características, principalmente voltadas à rede de comunicação que a gente vai ter que implementar para fazer essas câmeras funcionarem aí e criar de fato esse sistema, esse ambiente seguro para a gente. Bom, até mais, gente.